Que dia maravilhoso é esse, né? Que o Senhor nos preparou para que nós pudéssemos adorá-lo e aprendermos mais de sua palavra juntamente com os irmãos. Irmãos, abra a sua Bíblia na nossa carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar continuidade. Colossenses, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 20. Nós vamos ver apenas esses três versículos, 18, 19 e 20 hoje, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por tua infinita graça, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado por ter nos permitido chegar até aqui para adorar o Senhor, termos comunhão uns com os outros, desfrutarmos de alegria em podermos congregar. Muito obrigado porque por meio desse momento da congregação nós somos estimulados ao amor e às boas obras, Pai. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações, aplica de maneira que possamos vivê-la. Pai, que possamos aprender mais do Senhor para amá-lo e reverenciá-lo acima de todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, quem amamos. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vimos nos versos 15 e 16, 15 a 17, o apóstolo Paulo destacando a soberania de Jesus Cristo sobre a criação. Sobre todas as coisas. Versículo 15 a 17 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo parte agora, depois de mostrar a soberania, a superioridade de Cristo sobre a criação. Paulo parte agora para uma outra esfera de soberania e domínio de Cristo, que é a igreja, que é contrastada aqui com a primeira criação, sendo assim a igreja a nova criação. Sendo assim, então, a igreja como sendo a nova criação. A primeira criação que eu me refiro aqui são as coisas que foram criadas: os céus, a terra, as criaturas, os animais, os principados e potestades. Então você pensa na esfera celestial também. Então essa primeira criação que eu me refiro aqui são essas coisas que foram criadas. A nova criação, eu estou me referindo aqui à igreja. Cristo não é soberano, portanto, apenas sobre a criação antiga. Ele é ainda mais, de maneira plena, na nova criação, que é a sua igreja. Irmãos, o conceito de nova criação, se referindo à igreja, está presente nas Escrituras. A igreja é como se fosse a nova criação de Deus. Um novo mundo, uma nova humanidade sendo recriada em Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, se você puder abrir lá, Efésios capítulo 2 e versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, falando da paz entre os gentios e os judeus, ele diz no versículo 15: aboliu na sua carne
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem aqui, ele pode ser também traduzido por uma nova humanidade. Então, a igreja é a nova criação. No capítulo 2, no versículo 10, diz assim: somos, pois, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o conceito de nova criação para a igreja aqui é conhecida nas Escrituras. E em contraste com essa antiga criação, que está corrompida pelo pecado ainda, a igreja como nova criação, ela é redimida da escravidão e do domínio do pecado. A nova criação é nova porque ela foi recriada em Cristo ao ser redimida dos domínios das trevas, do domínio, do poder do pecado para Deus, para o domínio de Cristo. Então a igreja é a nova criação de Deus e Cristo é o Senhor sobre essa nova criação. E por causa dessa nova criação, o Senhor será glorificado em todo o mundo. Nós veremos isso logo mais. Paulo, portanto, irmãos, destaca algumas razões pelas quais Cristo é Senhor e soberano sobre a nova criação. Razões essas que devem nos levar a adorá-lo com sinceridade e verdadeira compreensão de quem Jesus Cristo é. Então, as razões pelas quais Jesus Cristo é Senhor e soberano sobre essa nova criação devem nos fazer adorá-lo, amá-lo, reverenciá-lo com sinceridade, tendo uma verdadeira compreensão de quem esse Senhor da nova criação é. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que para nós podermos adorá-lo de forma real e verdadeira, nós precisamos entender que esse Senhor, ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18 diz: ele é a cabeça do corpo que é a igreja, certo? A tradução pode ser assim também. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Irmãos, dizer que Cristo é o cabeça da igreja é dizer que ele é tanto a fonte de vida, de sustento, de crescimento da igreja, como também a autoridade, soberano e que exerce domínio sobre ela. Então, quando nós dizemos que Cristo é o cabeça, nós não estamos dizendo apenas que Jesus Cristo é Senhor, soberano e domina, mas ele, como sendo o cabeça, também é aquele que é a fonte da igreja. Essas duas ideias estão presentes no termo. Há um certo debate de que se a cabeça está se referindo ao domínio ou à fonte de vida. Nós não precisamos fazer distinção dessas duas coisas. Nós podemos conceber essas duas coisas na ideia de cabeça. A cabeça, Cristo sendo cabeça, ele é tanto a vida da igreja, é tanto a fonte de vida, como também a autoridade, Senhor e dono da igreja. Paulo usa, então, a ilustração de um corpo, irmãos, para se referir à igreja, a qual tem como cabeça Cristo. Assim, irmãos, como uma cabeça é para o corpo, Cristo é para a sua igreja. Assim como a cabeça produz vida e direção para todo o corpo, Cristo também o faz com a sua igreja. Paulo não poderia, irmãos, pensar em outra figura para representar Cristo à sua igreja, como a cabeça e o corpo. Essas duas coisas são, de fato, uma figura excelente para representar o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Para os irmãos terem ideia, a ciência descobriu recentemente, no século XX apenas, que o hormônio que produz o crescimento do corpo humano, fica no cérebro, fica na cabeça. Eu estive pesquisando e existe uma glândula chamada glândula de crescimento, tem como nome hipófise. É uma glândula localizada no cérebro,
mais especificamente na base do cérebro, embaixo, logo abaixo do hipotálamo. Essas coisas eu não sei muito bem, certo? Você que entende de biologia, você deve saber mais. Mas essa hipófise, é uma glândula pequena, mas desempenha um papel fundamental na regulamentação do crescimento e no controle de muitos outros membros do corpo humano. Então, Paulo, talvez ele não entendia os conceitos científicos, talvez não, mas quando ele usa a ideia da cabeça, ele, pela inspiração, é claro, de Deus, do Espírito Santo, ele acerta em cheio. Porque a cabeça não é um membro somente para enfeite, né? A cabeça não é somente para enfeitar, porque tem um rostinho bonito, né? Mas a cabeça, ela produz vida, produz direção, produz crescimento para a igreja. E é isso que Cristo faz para com a sua igreja. Cristo é a fonte de vida. Cristo é a fonte de crescimento e de manutenção para a sua igreja. Isso pode funcionar, dizer que Cristo é o cabeça da igreja, irmãos, é portanto dizer que a igreja não vive neste mundo como uma mula sem cabeça. A igreja não vive neste mundo como uma mula sem cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Isso pode funcionar no folclore, né? Mas nada e ninguém pode se manter de pé sem a cabeça. Cristo, como a cabeça da igreja, é aquele que dá vida, crescimento e sustentabilidade para a sua amada igreja. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 22, o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 4, versículo 15, também de Efésios, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então a ideia de Cristo ser o cabeça como aquele que dá a vida, que dá a sustentabilidade, que dá a vitalidade para o corpo, é claro nas Escrituras, na teologia do apóstolo Paulo, pelo menos. No capítulo 5, nós vemos ali Cristo não mais somente como aquele que dá vida, como aquele que dá sustentabilidade e edificação para o corpo, mas aquele que é autoridade, Senhor e que exerce domínio. No capítulo 5, versículo 25, nós vemos ali a figura da cabeça como sendo referente à autoridade, né? Jesus Cristo usa essa ideia para se referir à sua autoridade. Irmãos, ninguém pode ser o cabeça da igreja. Nenhum ser humano pode ser o cabeça da igreja. Somos o cabeça de nossa esposa, somos cabeça de nosso lar. Um rei, um senhor, é cabeça do seu reino, do seu povo, mas não o somos como Cristo é. Ninguém pode ser o cabeça como Cristo é, porque ninguém pode ser a fonte de vida daqueles que estão sob o seu governo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo. Nós não somos cabeça da esposa do nosso lar, como Cristo é o cabeça da igreja, porque nós não somos fonte de vida, de vitalidade e de crescimento. Cristo é para a sua igreja. Então, Cristo é cabeça de maneira singular. Irmãos, nenhum homem pode dizer ser o cabeça da igreja. Cristo é o Senhor, o supremo pastor da sua igreja. Nós somos apenas copastores do Supremo Pastor. Nós não somos donos da igreja. Cristo é o cabeça.
Por isso Cristo precisa ser entronizado na igreja. Cristo precisa ser pregado na igreja. Você precisa vir para a igreja buscando ver Cristo, conhecer mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não está sendo pregado na igreja, saia, procure uma igreja que pregue Cristo. Ajude alguém que está sofrendo porque não vê Cristo na igreja. Conduza a uma igreja que busque, que prega a Cristo. Cristo precisa ser o centro, o cabeça, o Senhor da igreja e não homens. Os outros termos que se seguem, irmãos, enfatizam ou explicam mais a ideia de Cristo ser o cabeça como uma fonte de vida e autoridade. Cristo conquistou, irmãos, o status de cabeça, ou Deus o fez o cabeça e soberano sobre a igreja por causa do seu triunfo sobre a morte. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é dono da igreja, é a vida da igreja, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja o seguinte, a continuidade. Versículo 18 diz que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Essas duas palavras devem ser lidas juntas, princípio e primogênito, porque elas enfatizam a razão de Jesus Cristo ser o cabeça da igreja. Cristo, como princípio, é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas espera aí, você pode estar pensando, mas Lázaro não ressuscitou primeiro do que ele? Os profetas, né? Elias, Eliseu, não ressuscitaram pessoas? Outras pessoas não foram ressuscitadas dentre os... Como é que Cristo é o primeiro a ser ressuscitado? Irmãos, Cristo é o primeiro a ressuscitar em glória e para nunca mais morrer. Ele é o primeiro. Aqueles que ressuscitaram, Lázaro morreu depois. Aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento também morreram. Aqueles que Cristo ressuscitou dentre os mortos também morreram. Mas Cristo é o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o princípio, o primogênito de entre os mortos, aquele que ressuscita dentre os mortos, é porque ele é o primeiro, foi o primeiro a inaugurar um corpo glorificado. Cristo, ele é o primeiro porque ele ressuscitou em glória, em perfeição, para nunca mais morrer. Mas não somente isso. A ideia de primícias, de princípio aqui, também pode ser traduzido por primícias. E o apóstolo Paulo usa essa terminologia para falar do princípio de Cristo ressuscitado entre os mortos. Veja comigo, capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra primícia aqui, irmãos, aqui em Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, remonta ao Antigo Testamento, quando os israelitas levavam à casa do Senhor as primícias de seus frutos. Elas eram então as melhores partes da safra, da colheita, e aquelas melhores partes, as melhores porções eram levadas para a casa do Senhor. Mas elas não eram oferecidas somente porque elas eram as melhores partes da colheita, mas porque elas representavam todo o resto, toda a colheita, toda a safra. As primícias eram aquelas que representavam o todo. Cristo, como princípio, como as primícias dos que dormem, ele é aquele que dá início para os que o seguirão. Cristo é o representante de todos aqueles que irão ressuscitar após ele. Cristo é aquele que ressuscita em glória e que por causa disso dá direito para que os outros ressuscitem também em glória semelhante ao seu corpo. Nós seremos como Cristo.
Cristo ressuscitou dentre os mortos em glória perfeita, em um corpo ressurreto, para nunca mais experimentar a morte e nada que se associe à morte, para que nós também pudéssemos experimentar essa realidade na eternidade, no futuro. Cristo é o princípio, as primícias dos que se seguirão ressurretos em glória, assim como Ele ressuscitou. Irmãos, isso é maravilhoso. Saber que Cristo, Ele é aquele que inaugurou, que nos deu o direito também de termos um corpo glorificado. Ele não é só o princípio ou as primícias, mas o texto segue dizendo que Ele é o primogênito. E como primogênito, Ele é supremo sobre os que ressuscitam, pois por causa da sua ressurreição, os demais ressuscitarão como Ele é. Ou seja, Ele é aquele que dá o direito, Ele é aquele que promove, que dá direito àqueles que irão segui-lo. A palavra primogênito aqui tem a mesma ideia do capítulo 5, do versículo 15. Aquele que tem autoridade, aquele que tem preeminência, ou seja, por causa da ressurreição de Cristo, Cristo conquistou. Ele é o único a conquistar a vida após a morte e o único a dar a vida eterna para aqueles que creem nele. No entanto, irmãos, essa ressurreição que nós aguardamos no futuro, que Cristo inaugurou, não é apenas para o futuro. Nós já experimentamos em parte, nós já experimentamos desse penoso trabalho de Deus, do penoso trabalho de Cristo, em sofrer, em padecer, em morrer na cruz, mas ressuscitar dentre os mortos. Nós já experimentamos. No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós já experimentamos essa ressurreição. A realidade da ressurreição já é experimentada em parte agora por todos aqueles que fazem parte da nova criação. Um dia nós seremos ressuscitados em corpo, sim, mas nós já experimentamos a realidade dessa ressurreição. Nós já experimentamos a realidade da ressurreição espiritual. Nós fomos mortos espiritualmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que Efésios capítulo 2 e Colossenses também nos diz. Irmãos, talvez a ressurreição, a doutrina da ressurreição, não seja uma doutrina muito importante, parece, para os crentes. Nós vemos pouca ênfase quanto à ressurreição. Talvez porque nós não damos tanto valor ao nosso corpo, né? Talvez muitos não saibam também quais as implicações práticas para essa doutrina, o que essa doutrina traz para a vida da igreja. Irmãos, Deus nos fez um todo. Deus nos fez corpo, alma, espírito. O pecado veio e separou isso. O pecado veio e separou o espírito do corpo, a alma do corpo. A morte passou a reinar. E por causa da morte nós fomos separados do plano inicial de Deus. Nós fomos desviados do plano inicial de Deus. Nós fomos criados completos. Paulo diz, irmãos, que os crentes que morrem estão como que desnudos, nus. Para você ter a ideia de que a ressurreição é algo sério para o apóstolo Paulo. E que aqueles que estão em Cristo não estão plenamente completos. Perdoe a redundância. Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que se encontram em Cristo, eles estão como que desnudos, sem a sua roupa. Capítulo 5 de 2 Coríntios, veja lá comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5.
O apóstolo Paulo fala da realidade da ressurreição aqui e do seu anseio por ser ressuscitado dentre os mortos. Na verdade, aqui ele anseia, ele fala da ressurreição, sim, mas ele anseia com mais veemência o arrebatamento, mas ele mostra que aqueles que estão em Cristo, que estão mortos, estão meio que incompletos aqui. Vamos ver o versículo 1 para a gente entender, até o versículo 3. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse edifício aqui, essa casa que é eterna nos céus, não é uma mansão que você vai ganhar na eternidade. Talvez você esteja contente com a sua casa alugada ou com a sua casa ruim, porque você almeja, não, eu vou ter uma casa, uma mansão, né, na eternidade. Mas essa mansão aqui, esse edifício aqui, não é isso. É o nosso corpo, certo? Sabemos que se o nosso tabernáculo, aqui é o nosso corpo, aqui como se fosse um tabernáculo, se desfizer, nós temos da parte de Deus uma casa, um edifício não feito por mãos, eterna, está nos céus. Versículo 2 diz assim: e por isso, neste tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. O apóstolo Paulo então anseia aqui para ele ser revestido. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala do momento do arrebatamento e ele fala que alguns irão ser transformados. Eles não experimentarão a morte, mas serão experimentados. Aqueles que morreram serão ressuscitados dentre os mortos e aqueles que permaneceram vivos, eles serão transformados, eles serão revestidos de vida. A ideia do apóstolo Paulo aqui, esse anseio, essa aspiração por ser revestido, é essa aspiração de não precisar experimentar a morte, mas ser revestido pela habitação celestial, que é o nosso corpo celeste, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo de glória, que nós iremos receber na ressurreição ou na transformação, quando formos ressuscitados ou arrebatados. Mas o versículo 3 diz assim: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo está querendo dizer que nós seremos revestidos da nossa morada celestial, da nossa habitação celestial, se nós não formos encontrados nus, no sentido de que nós estamos mortos. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é que aqueles que morreram estão meio que nus, não estão ainda revestidos, não estão ainda estão nus do corpo, não estão com a sua habitação completa, mas que receberão a sua completude na eternidade. Irmãos, Paulo traz a doutrina da ressurreição para mostrar que não somente os que morreram voltarão para os seus corpos, como Cristo é o princípio dentre os mortos. A ideia, o gnosticismo, o proto-gnosticismo, essa ideia, essa heresia colossenses que estava infestando Colossos, dizia que o corpo era mau, que portanto Deus não tinha parte com o corpo. Então a ideia de ressurreição para eles era algo inconcebível. Como é que Deus traz de novo a um corpo que é mau, algo que é ruim, a matéria é má? Então Paulo vem contra essa ideia, dizer que não somente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos, mas como o próprio Cristo ressuscitou em um corpo. Ele tem um corpo. Cristo está no céu, à direita do Pai, com o seu corpo, carne e osso. Ele é eternamente Deus homem. Quando chegarmos no céu, quando vermos a Cristo, nós não vamos ver um espírito, nós não vamos ver uma emanação, uma luzinha, nós vamos ver um homem, Deus homem, em carne e osso, perfeito, assim como nós também o seremos. A verdade, essa verdade para a vida cristã é uma verdade fundamental, que nos traz esperança.
Alguém disse o seguinte, um comentarista desse texto disse o seguinte: Cristo lançou o fundamento da vida santificada na ressurreição, da esperança e certeza nas quais os que são de Cristo se alegram por causa da ressurreição de Cristo. Irmãos, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos crer que o homem interior já foi, portanto, ressuscitado dentre os mortos. E que, portanto, nós podemos dizer como Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. E nós podemos até acrescentar, esse homem exterior que se corrompe, um dia voltará em glória e nós seremos reunidos com o nosso corpo e nós seremos semelhantes a Cristo. Irmãos, isso é uma verdade essencial para os crentes. Isso foi algo fundamental para que os discípulos pudessem ter ousadia e pregar Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quando Cristo morreu, os discípulos ficaram atormentados, tristes, foram embora, uns voltaram a trabalhar, Pedro voltou a pescar, os discípulos de Emaús voltaram para o seu lar e acabou para eles. Mas na ressurreição, eles foram então reanimados, vivificados em Cristo, para anunciar e pregar o Evangelho em Cristo. E puderam dizer, o nosso Redentor está vivo, o nosso Cristo está vivo. Não é uma alucinação. Ele mesmo sentou conosco, comeu, nós o apalpamos, como o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta. Nós o ouvimos com os nossos ouvidos, nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos com as nossas mãos o Verbo em carne, Cristo Jesus. Irmãos, ainda no verso 18, o apóstolo Paulo diz que o resultado de Cristo ser o princípio e o primogênito de entre os mortos é para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Com a ressurreição, Cristo se tornou o Senhor de todas as coisas, não só da igreja, mas de tudo o que existe. Versículo 20 de Colossenses vai explicar um pouquinho mais essa ideia de que Cristo ele se tornou o Senhor de todas as coisas, não somente da igreja, mas de todas as coisas, da criação antiga que foi corrompida pelo pecado, mas que por causa da ressurreição de Cristo, ele restaura todas as coisas. A ressurreição de Cristo lhe deu o título de Senhor Supremo. Pela ressurreição de Cristo, o Senhor venceu todo o inimigo e o poder e todo o poder. E não há nada na vida ou na morte que possa deter a Cristo, que possa subjugar a Cristo, porque Ele agora é Senhor, dono de todas as coisas. Ele é supremo sobre todas as coisas. Quem mais poderia ter esse título? Quem mais poderia ser supremo sobre todas as coisas, senão Deus? Cristo é Deus. Filipenses 5, 8 a 11 diz que a si mesmo se humilhou. Filipenses capítulo 2. A si mesmo, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é glorificado na glória do Filho. Deus é glorificado na exaltação do Filho. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus. No entanto, irmãos, embora Cristo seja Senhor sobre todas as coisas, tanto sobre a nova criação, quanto sobre a velha criação, e nós entendemos esses conceitos, seu domínio pleno ainda deverá ser manifesto.
Ainda nós não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés. A criação caída e rebelde ainda não deve obediência, ainda não reconhece Cristo como seu Senhor e soberano sobre sua vida. A criação corrompida, você sai no mundo, você sai aí na rua e você vê, percebe que as coisas ainda não foram completamente postas debaixo dos pés de Cristo. Estávamos pensando na eternidade, e eu estava ensinando para os meninos que na eternidade Cristo vai governar sobre todas as coisas. Todas as coisas deverão obediência a Cristo. Todas as coisas, as pessoas se submeterão a Cristo. Eu disse para eles que é como se a cidade de Salvador fosse uma imensa igreja. E que quando nós estivéssemos passando pela Avenida Dorival Caymmi, nós iríamos cumprimentar todos os crentes, todas as pessoas que estão ali esperando o ônibus, todas as pessoas que estavam ali vendendo algo, todas as pessoas que estão ali serão crentes no Senhor Jesus Cristo, serão submissas a Cristo. Então imagine uma imensa igreja, imagine Salvador, imagine que essa música não fosse uma música, mas uma música cristocêntrica, né? Que o seu vizinho fosse um crente e que você fosse em todos os lugares, e em todos os lugares tivessem crentes no Senhor Jesus Cristo, mas ainda nós não vemos isso acontecer. Mas um dia todas as coisas se submeterão a Cristo. Nós vamos chegar no momento em que Cristo governa sobre todas as coisas e todas as coisas dominarão, todas as coisas renderão obediência a Ele. Mas nós ainda não vemos. Mas o domínio já começou. Esse domínio de Cristo já começou. Cristo já reina. Cristo já é supremo na vida da igreja. Irmãos, Cristo, nós somos privilegiados. Porque o que acontecerá na eternidade já está acontecendo aqui. O domínio de Cristo já é presente, já é real na vida da sua igreja. É por isso que nós não obedecemos a outros líderes, irmãos. É por isso que nós não fechamos as portas da igreja quando o mundo pede para que nós fechemos. É por isso que nós não deixamos de pregar o Evangelho quando o mundo pede para que nós paremos de pregar, porque nós não rendemos obediência a mais ninguém a não ser a Cristo, que é Senhor sobre a sua igreja. É por isso que nós obedecemos a Deus, porque Cristo é Senhor sobre a sua igreja. Então esse reino, ele já existe, mas ainda não. Então é o já e ainda não, né, na teologia, a teologia bíblica. Cristo já reina sobre a igreja, mas ainda o mundo precisa ser rendido aos pés de Cristo. E um dia isso acontecerá. Irmãos, eu estou me prolongando demais, né? Mas eu quero terminar, tá bom? Eu vou ser um pouco mais rápido. Nós adoramos a Deus, nós devemos adorar a Deus, reverenciá-lo, amá-lo, termos como supremo sobre a nossa vida, porque Ele é o cabeça da igreja, o princípio e o primogênito de entre os mortos. Ele domina sobre a sua igreja. Você deve obediência a Cristo. Em segundo lugar, Ele é a plenitude de Deus. Versículo 19 diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo talvez aqui não esteja usando um vocabulário, um vocabulário dos falsos mestres, para falar sobre plenitude aqui, sobre o pleroma, né? Sobre a totalidade da divindade. A plenitude também poderia ser uma referência, Paulo poderia estar pensando também, aludindo ao templo do Antigo Testamento. Lá no Salmo 68, versículo 16, diz: ó montes elevados, porque olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará
para sempre. Então a ideia de escolher aqui é a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz aqui, porque aprouve a Deus, ou seja, porque Deus escolheu, porque Deus se agradou em escolher que em Cristo residisse toda a plenitude de Deus. Deixa eu fazer um adendo aqui. Irmãos, quando nós falamos que em Cristo, Deus escolheu que nele residisse toda a plenitude de Deus, não significa que antes de Cristo encarnar, ele era menos do que Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 5 de João, na sua oração 17, diz que pede a Deus que ele possa reaver a glória que ele tinha antes. Então Deus sempre Cristo sempre teve a plenitude de Deus. Cristo sempre foi a imagem de Deus, nós aprendemos isso. Cristo sempre teve a plenitude de Deus, mas na sua encarnação, ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Mas Deus então, em contraste com a sua vida terrena de humildade, de servo, Deus aprouve que nele residisse toda a plenitude de Deus. Paulo diz que em Cristo é o lugar em que Deus escolheu para habitar toda a sua plenitude. No Antigo Testamento, o templo era onde Deus manifestava a sua plenitude. Em Cristo, nos últimos tempos, nos últimos dias, Cristo é o novo templo de carne, o qual detém toda a plenitude de Deus, todo o poder de Deus, tudo o que Deus é e tem, todo o poder e glória e majestade que Deus tem, soberania e controle, todos os atributos são encontrados na mesma medida e proporção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não é menor do que Deus, o Pai. Ele é igual em essência e glória. Irmãos, esse versículo espelha muito bem o versículo 15, de maneira mais clara. Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Cristo é tudo o que Deus é. Tudo o que Deus é está no Filho. Não há nada em Deus, nenhum atributo, glória e perfeição que não tenha em igual grau em Cristo. Tudo o que Deus é e tem está em Cristo. Os falsos mestres ensinavam que, para experimentar a plenitude verdadeira, os crentes deveriam seguir as suas filosofias, as suas regras, para que pudessem então encontrar o pleroma, a plenitude. Mas Paulo responde: a plenitude que vocês buscam é encontrada apenas e somente em Cristo. Nele todo o poder de Deus reside, habita. Portanto, Cristo não é uma emanação, como eles falam, um Deus menor, um Deus com D minúsculo, como os falsos mestres estavam ensinando. Ele não é um anjo supremo, ele é Deus da mesma forma de Deus. E nós batemos nessa tecla, né? Mas, irmãos, nós podemos cair na tentação, na tendência de diminuirmos a Cristo. Talvez não como os gnósticos, mas de alguma maneira nós podemos diminuir a Cristo. Quando as minhas decisões não estão de acordo com a sua vontade, por exemplo, eu estou colocando Cristo como um Deus menor na minha vida. Quando o que eu penso é mais importante do que aquilo que Deus pensa, do que aquilo que Cristo pensa. Quando alguém ou outra coisa é mais importante para mim do que Cristo. Quando eu coloco como mais importante na minha vida algo ou outra pessoa em detrimento de Cristo. Sabe como descobrir se algo é mais importante para mim do que Jesus Cristo? Sabe como é que você descobre quando algo é mais importante para você do que Cristo? E por causa disso você está colocando Cristo debaixo, diminuindo a Cristo, quando algo ocupa mais os seus pensamentos e preocupações. Quando essas coisas ocupam a maior parte do seu tempo.
Então, quando essas coisas trazem preocupação para a sua vida, que não é Cristo, quando outra coisa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua profissão, os seus afazeres, o seu lazer, ocupa mais tempo, mais preocupação, está em um lugar central no seu coração, você está dizendo que Cristo é menor do que Deus e que Ele não deve ser adorado e reverenciado como Ele deve ser. Cuidado para que você não coloque em primazia na sua vida aquilo que não é Cristo. Cuidado. Veja o que está ocupando mais o seu coração, o seu pensamento, as suas preocupações. Se não for Cristo, é outra coisa. Isso é idolatria. E você está diminuindo o senhorio de Cristo na sua vida. Em último lugar, nós devemos adorá-lo, reverenciá-lo, porque Ele é a nossa paz. Versículo 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo comprou a nossa paz, irmãos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, vivíamos separados da vida de Deus, estávamos perdidos, vivíamos à parte de Deus. O pecador sem Deus está em inimizade ferrenha com Deus. E não há outra forma de rever essa reconciliação se Deus mesmo não o buscar em Cristo, fazendo as pazes com esse pecador rebelde. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. As pazes que o pecador fez com Deus não foi por meio de méritos seus, não foi porque ele era bom, mas foi por meio da morte e ressurreição de Cristo, por meio dos méritos unicamente de Cristo e como iniciativa de Deus, o Pai. É importante, então, destacar que esse versículo também não fala do universalismo. Você pode pensar, e alguns podem tentar utilizar esse versículo para dizer, olha, no final, o diabo vai ser restaurado. No final, Hitler, ele vai ganhar a salvação. Porque alguém pode pensar, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Essas todas as coisas aqui, é todas as coisas, não é toda a igreja, é todas as coisas. A igreja e tudo mais, que é sobre a terra, que é nos céus. Isso enfatiza mais essa ideia de todas as coisas. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Se não é universalismo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a primeira criação foi corrompida pelo pecado. O mundo está corrompido. A criação geme, desesperada, aguardando a adoção de filhos para ser redimida do cativeiro da escravidão, do pecado. O que Paulo está querendo dizer é que por causa da cruz de Cristo, na morte de Cristo, Cristo reconciliará, todas as coisas convergirá em Cristo. Todas as coisas se submeterão a Cristo. Então, um dia nós veremos um estado da Bahia redimida. A criação. Isaías fala do leão com o cordeiro deitando junto. Fala que a criança tem como seu brinquedo favorito uma cobra, não é? Por que né? O Asaf é doido para achar uma cobra e criar. Esse meu filho, espere o milênio chegar. Né? Espere, aí você pode colocar a mão na cobra, no buraco ali da cobra e você brincar com ela. Mas agora é perigoso, não é? Agora é perigoso. Mas um dia todas essas coisas se tornarão, terão paz. Mas também existe uma realidade
dolorosa. É que algumas pessoas reconhecerão a Cristo, sim, todos reconhecerão a Cristo como Senhor Supremo, mas alguns reconhecerão tarde demais. Quando Cristo se revelar, quando Cristo se manifestar, todos irão ver, mas será tarde demais. Essa reconciliação que Cristo fará na eternidade, para muitos será uma reconciliação dolorosa, porque eles irão reconhecer que Cristo é supremo, Senhor sobre todas as coisas, mas não renderão glória devida a Ele. Então renda-se a Cristo agora, para que você não o reconheça como Senhor, como soberano, fora do tempo. Amém? Que Cristo possa ser Senhor sobre a sua vida. Que Cristo possa ter primazia na sua vida. Que Cristo ocupe o lugar de importância mais elevado no seu coração do que qualquer outra coisa. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por Cristo, por Jesus de Nazaré, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Muito obrigado porque em Cristo nós somos ressuscitados dentre os mortos espiritualmente, mas também nós aguardamos a ressurreição futura do nosso corpo. O momento em que nós iremos viver plenamente, em todos os aspectos, com Cristo. Muito obrigado pelo senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós não somos capazes de viver sem Cristo. Cristo é a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém.